Barbárie, mais de 80 detidos e cenas de terror voltam a assustar a capital do país em novo protesto. Teto aprovado, o limite de gastos agora é constitucional e o governo começa 2017 com limite de 7,2%. Obra que atrapalha, projeto de ciclovia deixado pela metade e causa transtornos na W3 Sul. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Olha, uma afronta à democracia. Assim pode ser definida mais uma manifestação, na verdade, mais uma barbárie na área central de Brasília ontem. A PEC do teto de gastos, motivo do protesto, já havia sido aprovada, quando Brasília voltou a ver cenas de vandalismo e violência. O saldo foi de 88 pessoas detidas, quase 30 carros destruídos e um ônibus queimado e 8 PMs feridos. A manhã de quarta ainda trazia marcas da baderna. Esplanada dos Ministérios, Centro do Poder e rota de protestos violentos. A região amanheceu com rastro de destruição, mostrando mais uma vez que a área central de Brasília foi palco de uma guerra. Nessa quarta-feira só sobrou a carcaça do ônibus que foi alvo de manifestantes violentos. Essa concessionária amanheceu com sinais de vandalismo. 25 carros foram destruídos. O ato foi de muito vandalismo, muito violento. E foi isso, né, gente? É uma situação bem triste. Mas as marcas do ato também ficaram em placas de sinalização, calçadas, paradas de ônibus e em prédios públicos. A pancadaria entre manifestantes e a polícia começou na tarde dessa terça-feira, em frente ao Museu da República. Pedras foram jogadas em ônibus e também na polícia. O motivo do início da confusão, de acordo com a PM, foi que muitos não queriam passar pela revista. Se não tinham nada a temer, que passasse pela revista. Agora, eles se reuniram em mais de 2, 3 mil pessoas, do ponto onde eu estava não tinha como ter uma noção dessa quantidade de gente, correto? E partiram para cima da tropa, não havendo outro jeito senão fazer uso de gás lacrimogêneo. Depois de saírem do Museu Nacional, alguns manifestantes foram parar atrás do terminal interestadual da rodoviária. Lá incendiaram um ônibus, por sorte não havia ninguém. Essas imagens, feitas por celular, mostram o momento em que ele foi tomado pelas chamas. Nessas, dá para ver a fumaça escura que cobriu o centro da capital. O ônibus é da empresa TCB, que em nota repudiou a ação. Os vândalos seguiram levando destruição pela cidade. No setor bancário sul, as agências do BRB e do Banco do Brasil foram atacadas. O primeiro saldo da Secretaria de Segurança Pública apontou cerca de 100 pessoas levadas para as delegacias e pelo menos 30 carros quebrados. A conta inclui ainda a apreensão de máscaras, coquetéis Molotov, maconha, canivetes, escudos e 8 policiais feridos, que foram levados para o hospital de base. Detivemos 88 dos manifestantes vândalos envolvidos no processo, gerando as provas para, com os inquéritos concluídos, poder oferecer ao Ministério Público as condições da denúncia e a nossa justiça poder, de modo proporcional, punir e responsabilizar o ato de todo aquele que quer atentar contra a democracia do país. Quando tudo parecia resolvido, os manifestantes seguiram para a 103 Norte. A quadra é uma residencial de militares e foram os próprios moradores que controlaram a situação. A justificativa dos manifestantes para o dia de destruição foi a aprovação em última votação no Senado Federal da PEC que estabelece um teto nos gastos públicos. Antes dessas cenas de selvageria, a Polícia Militar havia montado uma força-tarefa, com direito à revista na altura da Catedral e bloqueio que alterou o trânsito. O esquema foi desmontado nas primeiras horas desta quarta-feira. A manifestação na esplanada foi pacífica. Não tivemos problemas, entretanto, aquelas pessoas que foram para vandalizar, que estavam ali de forma premeditada e deliberada para agredir outras pessoas, quebrar o patrimônio público e privado, provocaram tudo que nós pudemos constatar ontem. Olha, cenas muito tristes, mas mais do que isso, cenas de crime. E cenas revoltantes, né? Cenas de bandidos que mais uma vez invadiram a nossa cidade,
para atacar a polícia e ferindo 8 policiais, para atacar e depredar prédios públicos. Eles atacaram, minha gente, a sede do Banco do Brasil, a bomba. Usaram bombas para acabar com a entrada lá do Banco do Brasil. E aí, no final de tudo, quando foram presos ali 70 e poucos desses bandidos, o que se viu durante a madrugada no Departamento de Polícia Especializada foi uma cena lamentável, coisa de cidade do interior dos anos 1920. Políticos do Partido dos Trabalhadores invadiram o DPE para exigir dos delegados que pegassem leve com os bandidos que estavam presos. E o que aconteceu? Os delegados cederam, recuaram, ouviram os superiores e mais superiores, e superiores ainda maiores, e o fato é que o sangue derramado pelo policial que teve ali que tomou pontos no rosto em razão das pedradas que recebeu, isso ficou em vão. Essas pessoas que protegeram a sociedade de Brasília contra esses bandidos ficaram na mão, não só pela Polícia Civil em particular, como também pelo governo do Distrito Federal. É vergonhoso que esses 72, 75 bandidos tenham sido solicitados apenas a assinar um termo circunstanciado e foram simplesmente liberados. O coronel Leandro, que é um dos entrevistados da nossa reportagem, ele conhece bem essa canalha. Numa manifestação contra o impeachment de Dilma, essa mesma canalha o atacou. Ele estava também, como ontem, ele estava no comando da operação policial e ele teve o capacete dele quebrado por uma pedrada. Você imagina a violência do ataque desse tipo de gente. Eles chegaram mais uma vez aqui armados de porretes, de barras de ferro, de rojões, todos os instrumentos e coquetéis Molotov, são todos instrumentos que matam, que ferem, que fazem o mal. É gente ruim que esteve mais uma vez aqui no Distrito Federal. E é uma vergonha que o governo e a Polícia Civil tenha essa atitude claudicante em relação a solicitar e exigir da Justiça uma punição adequada para esses criminosos. E o teto de gastos agora é uma realidade, já deve ser promulgado amanhã. Ou seja, o governo não pode gastar em 2017 mais do que gastou este ano, acrescido da inflação, que foi de 7,2%. O Planalto comemorou a vitória por 4 votos a mais que o necessário. E o Senado engatou votações e aprovou outro teto, o que limita os supersalários de servidores. A Renata Dourado já está com as informações por aqui. Votação importante essa, hein, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí acompanhando o Band Cidade, primeira edição. Então, a gente lembra que, de acordo com a nossa Constituição, Constituição brasileira, nenhum servidor público pode ganhar mais do que R$ 33.700, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, essa Constituição nem sempre é respeitada em vários outros aspectos e nesse também não. Então, vários servidores públicos ou alguns servidores públicos chegam a ganhar 100 mil até 200 mil reais. Por isso, a gente lembra que o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, criou essa comissão especial para analisar essas distorções, né? Então, a própria senadora Cátia Abreu conversou com o presidente Michel Temer, com o presidente Renan Calheiros, presidente do Senado, presidente da Câmara, enfim, conversou com os chefes aí dos poderes para tentar analisar essas distorções e, acima de tudo, apresentar propostas. E foi exatamente isso que aconteceu ontem também, depois dessa análise aí da PEC, os senadores também aprovaram essas medidas que foram apresentadas pela senadora Cátia Abreu. Nós temos imagens aí lá do Senado, aí você vê a senadora que foi a relatora aí, Cátia Abreu. Então, o que os senadores aprovaram ontem? Por incrível que pareça, a ratificação exatamente desse tema, ou seja, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, ou seja, R$ 33.700. Além disso, aprovaram a obrigatoriedade da divulgação da remuneração paga a todos os servidores, incluindo aí todos os benefícios como indenizações e auxílios. Então, ou seja, isso tem que ser divulgado, essa remuneração a partir de agora vai ter que ser divulgada. A partir de agora não, porque a gente vai explicar que isso também vai ter que ser aprovado pelos deputados. E além disso, o gestor responsável por autorizar esse pagamento acima do teto, já que é inconstitucional, é ilegal, é irregular, ele vai poder responder por improbidade administrativa. Então, os senadores aprovaram ontem isso no plenário, agora o texto segue para análise dos deputados. Claro que esse ano não vai ter mais condições de aprovar nada. Essa é a última semana aí do Congresso Nacional, depois eles entram em recesso. Só que se os deputados aprovarem sem nenhuma modificação, aí sim o texto segue para a
sanção do presidente, aí começa a valer. Agora é interessante a gente observar isso, né, Rodrigo? Que já é inconstitucional, mas mesmo assim eles tiveram que aprovar medidas para ver se começa a valer realmente isso. E falando um pouco dessa PEC aí que você disse, que o governo conseguiu fechar esse ciclo, né? Então foi aprovada. No primeiro turno, a gente lembra que no Senado, 61 senadores votaram favoráveis, agora 53 senadores votaram favoráveis a essa PEC, teve essa redução, essa diminuição. Claro que o governo comemorou, o próprio presidente Michel Temer, após a aprovação dessa PEC, em uma solenidade, ele celebrou aí, porque, claro, para o governo o que importa é a aprovação dessa PEC, considerada fundamental para o reequilíbrio das contas públicas. A gente vê aí tantos protestos, enfim, mas o governo, a equipe econômica, considera de fato fundamental. E o próprio governo, o próprio presidente Michel Temer também justificou aí, disse que pelo menos 6 senadores da base que votariam certamente favoráveis a esse projeto não estiveram presentes, isso porque a sessão estava prevista para ser à tarde. Aí houve uma antecipação, foi pela parte da manhã, mas enfim, o governo certamente está celebrando mais essa conquista, mais essa vitória, e o que importa para o governo e para a equipe econômica é que, de fato, essa medida foi aprovada. Rodrigo. Obrigado, Renata. E como a Renata ressaltou, às vezes é difícil entender, criar uma lei para que a lei do teto fosse cumprida. Exatamente. É porque a proposta de emenda constitucional, na verdade, exige, impõe uma regulamentação. A partir daí vem vem agora a legislação ordinária, que agora isso é uma emenda constitucional. Agora vem a legislação ordinária que vai regulamentar o que dispõe a PEC, que limita os gastos públicos. O fato é que o presidente Michel Temer ganhou de goleada no Senado Federal. Uma goleada impressionante, de 56 votos a 16. O Partido dos Trabalhadores, a oposição, tem 14 votos do Senado em 81. Fez 16 agora. E alguns analistas políticos quase pretendiam transformar essa vitória de 56 a 16, porque não foi de 61 a 16 ou a 14, pretenderam transformar essa vitória impressionante numa derrota. Mas o fato é que venceu o governo tem uma situação muito confortável no apoio no Senado e também na Câmara dos Deputados. Os levantamentos que eu publiquei hoje na minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do grupo Bandeirantes de Comunicação, mostra que 82% dos deputados federais apoiam também o governo Michel Temer. Portanto, no Congresso, problemas ele não tem. Agora vamos falar sobre a tragédia da Chapecoense. O avião da Força Aérea Brasileira, trazendo o jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel, sobreviventes do acidente em Medellín, na Colômbia, fez um pouso no aeroporto de Otacá na tarde de ontem. O avião com o jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel, sobreviventes do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense em Medellín, na Colômbia, pousou na base aérea aqui em Brasília por volta das 6 da tarde. Para o transporte dos pacientes, a aeronave foi adaptada com 2 unidades de terapia intensiva. Médicos integrantes da FAB e da Chapecoense também estavam no voo. Depois da parada em Brasília, o avião seguiu para Chapecó, onde chegou por volta das 9 horas da noite. O acidente com o avião que carregava toda a delegação da Chapecoense e vários jornalistas caiu na madrugada do dia 29 de novembro. 71 pessoas morreram e 6 sobreviveram. 2 tripulantes, 3 jogadores e 1 jornalista. A Chapecoense estava a caminho de Medellín, na Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana. O avião perdeu o contato com a torre de controle pouco antes de iniciar a descida. Os pilotos teriam alertado sobre falhas elétricas. Embora as autoridades não tenham confirmado a causa exata do acidente, uma das hipóteses considerada é que o avião tenha ficado sem combustível. A tragédia comoveu o mundo. E a seguir, obra que deveria ajudar o trânsito da W3 Sul está atrapalhando e muito a vida de quem passa por lá. No próximo bloco do Band Cidade.